Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez, mais uma aula sobre escocesa. E agora a gente vai analisar os ataques de dama, né? O que a gente faz contra os ataques de dama, né? Com aquela ideia de dama em H4, que é característica da escocesa aqui. Então vamos lá. A gente começa com E4, eles respondem com E5. Cavalo F3, pretos jogam cavalo C6 e agora D4 define a escocesa. O mais comum é E toma D4, cavalo toma D4. Beleza. Quais são as ideias aqui das pretas? Elas têm a ideia de jogar em C5, foi a primeira que a gente analisou. Eles têm a ideia de jogar em F6 com cavalo F6, a gente já analisou. E eles também têm essa ideia de jogar dama, né? A dama ali em H4 é uma coisa que acontece muitas vezes. Também tem a possibilidade de ser jogado dama F6. E a gente vai começar com dama F6. Beleza? Bispo C5 a gente já analisou. Se for jogado dama F6, o que a gente faz? Se joga dama F6, a gente joga primeiro cavalo B5. Cavalo B5, ele provavelmente joga bispo C5, ameaçando mate. E a gente joga dama F3. Nessa hora, ele pode jogar bispo B6, que é a melhor jogada. Ou ele pode jogar dama toma F3. Beleza. Se ele jogar o melhor lance aqui dessa posição, que é bispo B6, a gente joga dama G3, atacando o peão de C7 e defendendo o nosso peão ainda em F3. Depois de D6, protegendo o peão, a gente joga cavalo de 1, né, do 1C3. Aqui, ó, a gente traz o cavalo que está quietinho. Bispo A5, ataca o cavalo e ainda protege o peão. Bispo D2. Cavalo de G7, a gente responde com cavalo A3, principalmente pensando na manobra cavalo C4, seguido de cavalo toma 5. Ele pode jogar roque, seguido de cavalo C4, e a gente ganha o bispo, ou pelo menos troca o bispo. Mas ele também pode jogar bispo B4. Se bispo B4, a gente joga cavalo C4 ainda. Bispo E6, roque grande, tranquilo. Dama G6, A3, atacando o bispo. Bispo C5, F4, com a ideia ali do avanço do peão ainda. A6, com a ideia de guardar o bispo ali, né, em A7, e ainda de tirar a nossa casa B5. A gente responde com F5. Dama toma G3, H toma G3 e ele ganhou um tempinho para fugir com o bispo em D7. Bispo F4, B5, cavalo E3, H6. A gente ainda tem um jogo muito interessante para as brancas, com essa jogada de peão em A4, né, com o enfraquecimento desse peão dele. E a gente ainda tem essa casa poderosíssima de D5, como caminho para os nossos cavalos. Então é uma opção bem válida para a gente. Isso é se ele fizer a melhor jogada da posição, que é bispo B6. Se ele joga uma jogada mais fraca, como dama toma F3, peão toma F3, bispo B6, a gente joga bispo E3. Depois da troca, com nossa captura com peão de F em E3, rei D8, cavalo de 1C3, cavalo de G7 e roque grande, a gente tem uma posição melhor aqui para as peças brancas. A gente tá melhor, né? Graças ao nosso ataque ali, que tirou o roque dele, quando a gente atacou tocar ali em 7, né? A gente tem o avanço dos peões ainda em F5, em F4. Então ainda tem bastante coisa interessante aqui para as brancas. A vantagem é das brancas, graças ao erro, né, que ele cometeu aqui. Beleza, a gente já analisou então a jogada dama F6. Algumas ideias que nós temos. Também tem a jogada bispo B4 cheque. A gente joga C3, bispo C5. Ele perde um tempo de propósito, mas tira a casa C3 do cavalo, né? É um plano que ele pode usar.
A gente joga bispo E3, bispo B6, cavalo F5, bispo toma E3, cavalo toma E3. Nessa hora ele pode jogar cavalo de G7, a gente responde com C4, deixando esses peões fortes aí no centro. Roque, cavalo C3, D6, bispo D3, cavalo D4, a gente responde com o nosso roque, rei seguro, esses peões ali no centro são bem interessantes. Se ele jogar diferente aqui, ao invés de jogar o cavalo, ele jogar cavalo F6, por exemplo, a gente joga F3, né? A gente não vai jogar o peão ali, mas agora aquele peão central ali tá forte também. Se ele faz o roque, a gente joga C4, beleza? Jogar lutando pelo centro ali seria um erro, porque a gente tá forte demais. Se ele traz o cavalo, pensando no desenvolvimento do cavalo em F4 e a dama dele entrando em G5, a gente joga a dama D2. Nessa hora ele pode jogar D6, a gente responde com cavalo C3, cavalo F4, roque grande e A6. É a jogada das pretas pensando no desenvolvimento em B5. A gente joga cavalo, dama, bispo D7 e F4 termina o nosso desenvolvimento ali no centro, aproveitando a casa D5 como uma casa muito poderosa pra gente e com uma tríplice de peões ali bem interessantes no centro. Também tem a possibilidade nessa hora de dama H4 cheque, que a gente responde com dama F2, dama toma, rei toma. E a gente também não tá mal nessa posição, não. Uma posição tranquila pra gente jogar. Então, ok. Essas são algumas ideias baseadas na jogada bispo B4. E o que a gente vai finalizar é vendo a própria jogada dama H4. Por quê? Dama H4 ataca o peão do centro. A gente ainda tem a ideia ali de jogar cavalo B5 para tentar tocar no peão de C7 com um garfinho. Então agora a gente vai jogar primeiro o cavalo C3 protegendo o peão do centro. Se ele responde com cavalo F6, a gente joga G3 atacando a dama. E aquele cavalo ali, né, tá pessimamente colocado, que depois de dama H5, dama toma H5, cavalo vai para o canto e a gente consegue chegar na casa B5, ameaçando C7. O rei é obrigado a vir defender o peão. A gente fortalece esse ataque com o nosso outro cavalo. Cavalo B4, a gente toma o peão de C7. Beleza? É interessante esse caminho aqui pra gente, né? Mas claro que ele pode não jogar o cavalo em F6, ele pode jogar bispo B4, por exemplo. A gente joga bispo E2, dama toma E4 e a gente joga cavalo em B5, cavalo de D, o cavalo do centro. Se bispo toma C3, é uma possibilidade, a gente joga cavalo toma C3 ou a gente joga bispo, peão de B toma C3. Bispo toma C3 não, né? Ele pode jogar com dama E5 ou ele pode jogar com rei D8. Se ele jogar aqui, vamos por partes, beleza. Vamos voltar um pouquinho para analisar isso com um pouquinho mais de calma. Beleza. Dama H4. A gente jogou cavalo C3. Se ele joga cavalo F6, a gente já viu que é um erro. Ok? Se ele joga aqui, calma, saiu um pouco da posição aqui que eu queria de novo. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Isso, agora consegui voltar. Se ele joga bispo B4, a gente joga bispo E2, dama toma A4 e agora o cavalo do centro vai lá para B5 do mesmo jeito. Se bispo toma C3, a gente vai jogar, a gente tem algumas opções aqui. Se ele jogar com rei D8, é bom a gente matar logo essa jogada. Roque, bispo toma C3, cavalo toma C3, dama D4, dama E1 e a gente tá melhor na posição ainda de todo jeito. A gente tem bispo chegando ali em E3 e a gente tem torre D1. São jogadas ótimas e o nosso bispo ali tá numa ótima posição em E2 também. Então beleza. Essa é uma
É uma ideia que a gente já tem que manter em mente ali se ele jogar D8, rei D8. A gente faz o roque, depois de bispo D3, cavalo toma. Se ele joga com a ideia de bispo toma C3, agora nossas opções são peão toma C3, ao que ele pode responder com rei D8, ou com dama E5. Se dama E5 a gente joga F4, atacando a dama, e vamos conseguir tocar no peão de C7, de todo jeito. Mas beleza, vamos supor que ele jogou rei D8 e a gente faz o roque. Cavalo F6, torre E1, torre E8, bispo E3, mesmo desenvolvimento que a gente já tinha pensado antes. E ele pode jogar D6 e a gente joga torre B1. Se bispo D7, C4, cavalo E5, C5 e a gente está numa posição melhor de novo. Se ele joga 6, é um erro também, porque a gente tem a jogada cavalo D6. Se peão D6, bispo F3 ataca a dama, dama E6, bispo B6, cheque, e a gente ganha a dama dele. Então esse é um tema tático bem legal para a gente ter em mente. A gente demorou um pouco mais para poder chegar nele, né? Mas foi importante. Beleza. Se a gente captura de cavalo, ele joga dama E5, as pretas estão melhores. Ele conseguiu escapar. Então a gente tem que realmente estar atento a essa possibilidade de bispo toma C3 e capturar de peão. Se a gente capturar de cavalo, a gente tira o cavalo da casa B5, que era interessante a gente, e a gente deixa a vantagem nas mãos dele de novo. Também que uma das possibilidades aqui é bispo C5. Se bispo C5, a gente vai jogar bispo E3 com a ideia da saída do cavalo ali para F5. Se ele joga D6, beleza? Atacando a casa que a gente quer, a gente joga cavalo de DB5. Bispo toma E3, cavalo toma C7, cheque. Rei D7, G3 atacando a dama. Dama F6, a gente captura o bispo dele. Depois aqui, ó, F toma E3, rei toma C7. E a gente dá um garfo lindo aqui, se ele, né, capturar o nosso cavalo. Se não capturar o cavalo, ele fica perdendo de todo jeito. A gente consegue uma posição muito boa aqui para as brancas também. Outra possibilidade é a jogada cavalo F6. Essa é a melhor jogada para ele, né? Ao que a gente responde com cavalo F5. E a gente ataca a dama e bispo ao mesmo tempo. Ele ainda pode ter um pouquinho de jogo, mas a gente ainda vai estar numa vantagem muito grande, muito interessante aqui com o nosso querido adversário de pretas contra a escocesa. Então, esse ataque de dama a gente já viu que não tem muitas ideias assim interessantes para as pretas, não. Se a gente jogar certinho, se a gente conhecer a abertura que a gente está fazendo, a gente vai em vantagem. Novamente agradeço pela presença. Estamos juntos, seguimos treinando. Tchau, tchau.